Provérbios 16 e Isaías 55. Provérbios 16 e também Isaías 55. Se você perceber que alguém do seu lado não tiver a Bíblia, aponte para ela onde nós vamos ler. É importante que nós façamos esta jornada juntos em nome de Jesus. Provérbios 16. Há uma presença muito viva daquele que era, daquele que é e será eternamente. O seu nome é Excelsior. O seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da eternidade. O seu nome é Alfa, o seu nome é Ômega. O Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Provérbios 16, 1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o coração. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Capítulo 55 de Isaías. Andarás. A todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis nos finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são como vossos pensamentos, e nem vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem primeiro regar a terra e a fecundar, e se façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo pelo qual designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto para a glória ao Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Pai, ainda que eu apenas lesse Isaías 55, já teria falado tantas coisas ao nosso coração.
mas eu sei que o Senhor sempre tem mais, porque o Senhor está comprometido em falar aos seus filhos. O Senhor não está aqui por causa de mim, o Senhor está aqui por causa de todos nós que somos filhos. E por isso que a tua palavra produza resultados que ecoem até a eternidade. Que eu me cale e fale a tua voz. Em nome de Jesus, Pai, proíba todo demônio, principado, potestade de agir ou reagir neste território. E que somente o Senhor tenha autoridade sobre esse território. E aonde houver um demônio acampado, que ele fuja por 7 caminhos, para que não seja queimado pelo fogo do Espírito. E nós te daremos a honra, o louvor e a adoração, para sempre. Amém. Assentai-vos, meus queridos e queridas irmãs. A Santa Ceia não é sobre um lugar. A Santa Ceia é sobre alguém. A Santa Ceia não é sobre um território. É sobre alguém. Alguém que abriu mão da glória e da adoração para ser crucificado. E a cruz tem um propósito: nos salvar de nossos pecados e transgressões. Muitas vezes nós fazemos planos, e muitos planos são frustrados muitas vezes, e nós ficamos decepcionados, porque às vezes elaboramos planos tão bem feitos e eles não dão certo. Quantos aqui já fizeram planos dentro de uma expectativa, de um planejamento e deu errado? Você fez um plano de fazer uma viagem, você fez um plano de fazer uma faculdade, você fez um plano de um casamento, você fez um plano de filhos, você fez planos acerca de vida profissional, e no final das contas, deu errado. Você fez plano acerca de futuro, e no final você fala, mas o que eu fiz de errado? Estava tudo dentro de uma planilha, estava tudo dentro de uma expectativa. Tinha tudo para dar certo, só que deu errado. Daniel tinha planos acerca da vida dele. Isaías tinha planos acerca da própria vida dele. José tinha planos, Jeremias tinha planos. Os profetas da Bíblia tinham planos para eles. Mas não é sobre o plano dos homens, é sobre um propósito. E todas as vezes que um plano do homem não está conectado ao propósito de Deus, ele tende a dar errado, para que Deus possa consertar um ambiente para levar você a fazer aquilo que é a vontade dele, não a sua. Sabemos que Moisés, Jeremias, Davi, Pedro, Daniel, Abraão, Samuel, Gideão, eles tinham planos pessoais. Quem de fato sabe que tem um propósito de Deus em sua vida, vai ter que entender acerca de duas coisas. A primeira coisa que você vai ter que entender é sobre o preço. E a segunda coisa que você vai ter que entender é sobre o processo. Às vezes nós levantamos a mão e falamos, Deus, eu quero o teu propósito. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço. Muitas vezes não estamos dispostos a passar pelos processos que Deus precisa nos levar até que nós possamos chegar ao propósito que Ele tem reservado para nós.
Às vezes nós queremos algo, mas não estamos preparados para pagar o preço à altura daquilo que tem um valor diferente para Deus. Quando você olha para a crucificação, você entende uma coisa com clareza. Jesus vai abrir mão da glória e vai deixar a mão de ser adorado, para ser vilipendiado, para ser humilhado, para ser escarnecido. Quem de nós faria isso? Às vezes queremos tanto algo, mas não estamos prontos para pagar o preço desse valor. As pessoas querem se parecer com Paulo, com Daniel, com José. As pessoas querem até se parecer com Jesus. E não tem nada de errado querer se parecer com esses homens. Aliás, de fato, eles eram extraordinários. Não tem nada de mais você querer se parecer com Elias, com João Batista, com o apóstolo Paulo, com Pedro. Não tem nada de errado com isso. A questão é que nós muitas vezes queremos nos parecer com José, mas não queremos passar pelo que José passou. Queremos ter a inteligência e sabedoria de Daniel, mas não queremos pagar o preço babilônico que ele pagou. Queremos nos parecer com João, mas não queremos ir para a ilha de Patmos e não queremos ser jogados dentro de um caldeirão de óleo fervente. Queremos nos parecer com os apóstolos de Jesus, mas não queremos ser cerrados pelo meio. Não queremos ser decapitados. Não queremos fazer a vontade de Deus. Queremos fazer a vontade de Deus enquanto está tudo dentro do nosso plano. Mas quando sai do nosso plano, a gente acha que é o diabo. Alguns apóstolos foram mortos a fio de espada. Quando nós falamos de morte a fio de espada, querido, não é levar uma espadada e morrer. Não, não é assim. Morrer a fio de espada, eles pegavam o homem, amarravam num tronco e iam cortando pedacinho por pedacinho. Arranca um dedo, arranca outro dedo, corta um pedaço da pele, corta um antebraço, corta a mão, vai matando, definhando aos poucos, sangrando aos poucos, com hemorragia. Quem está aí? Quando olhamos os feitos de Deus na vida de alguém, nos esquecemos que essas pessoas pagaram um preço. É lindo Deus usar alguém, mas e o preço? E o preço da renúncia, da abnegação, do choro que ninguém viu, das lágrimas que ninguém percebeu, das afrontas que ninguém notou? É bom ser usado por Deus, é maravilhoso, mas e o preço? A questão é que nós estamos numa geração que acha que a igreja é um supermercado, que acham que Jesus morreu para nos dar tudo. Querido, Ele já deu tudo, Ele deu a totalidade da sua vida, Ele abriu mão da glória só por você. Isso não foi barato. Por que Ele fez isso? Porque te amou com a própria vida dEle. E se entregou por causa deste amor incondicional que Ele ainda tem por nós, apesar de nós. Deus tem um problema. Ele não tinha problema, mas aí, querido, Ele criou o homem, aí apareceu um problema. Você é um problema de Deus. Mas você pode também ser alguém que vai passar de ser um problema para Deus, para ser um agente de transformação e de evangelização. Jesus, para cumprir o propósito, Ele abre mão da adoração
para abraçar a crucificação. Deus quer nos levar para a cruz, porque o verdadeiro evangelho é o evangelho da negação, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Isto é evangelho genuíno. Qualquer coisa fora disso não é evangelho cristocêntrico. E para onde foi que Jesus foi depois da crucificação, depois de entregar o seu espírito a Deus? Ele desce nas mansões dos mortos. Ele desce ao mais profundo do abismo. Ele vai até o inferno. Porque todas as vezes que nós não temos conhecimento da palavra, nós pensamos que Jesus morre e vai ter um encontro com o Pai. Não, querido, primeiro ele ainda vai lá no Hades, lá no inferno, nas regiões das profundezas do abismo, onde haviam espíritos que estavam aprisionados. Então existe um lugar pior que a cruz? É claro que tem. Jesus declarou aquilo que está escrito lá em 1 Coríntios 15, dos 54 ao 55. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus, ele vai triunfar sobre a morte. E a palavra diz que o espírito da morte vai ser o último a ser vencido. A palavra diz que no tempo da tribulação, haverá um período de meses que a morte vai ser aprisionada por um tempo, e ninguém morrerá. Ô bispo, então vai ser bom? Vai ser horrível. Porque quando alguém passava por um acidente, ele vai ficar agonizando sem morrer. Porque o espírito da morte estará preso. As gerações do período do Antigo Testamento não se converteram, não foram salvos, porque só Jesus salva. Os cordeiros, os bodes eram mortos por expiação de pecados momentâneos, mas o pecado original, só Jesus pode salvar o homem dele. E boa parte desta geração do Antigo Testamento estavam em prisões eternas. 1 Pedro 3,19. O Cristo vivo só pode manifestar os sinais do reino. Então, quando Jesus nasce, como semente da mulher, ele vem anunciar o reino. Ele vem manifestar os sinais do reino. Amém, Ednael? Glória a Deus. Porque os sinais acompanharão aos que creem. Mas um homem só pode ser salvo a partir da morte e ressurreição do Senhor. O Cristo ressurreto, ele tem poder de salvar, restaurar e reconciliar o homem com o Pai. Porque antes do Senhor Jesus todos estávamos condenados, destituídos. Éramos criaturas e não éramos mais filhos. Perdemos a paternidade lá no Éden. Perdemos o direito de voltar para casa. Perdemos o direito do corpo glorificado, do corpo imortal. Porque antes da queda, Adão era um ser que nada poderia matá-lo. Mas o pecado, ele traz morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o dom gratuito de Deus vem a partir de Jesus Cristo. Antes da cruz, o que se manifesta em você é a sua vontade e seus planos.
Mas nessa noite, querido, você vai abrir mão dos seus planos para que você possa verdadeiramente estar dentro do propósito de Deus. Depois da cruz, e depois de você se permitir ser crucificado, você passa a ser filho adotado, a ter direitos eternos, a ter direito de receber um corpo glorificado. E um corpo glorificado é um corpo imortal que não morrerá eternamente. A Bíblia diz que nós teremos também o direito de comer da árvore da vida, a mesma árvore que estava com Adão lá no princípio. E lá no final dos tempos, todos que estiverem salvos poderão comer desta árvore. E isso é maravilhoso. Por que foi que Deus não permitiu, expulsando Adão e Eva do paraíso, Ele coloca 2 querubins para fechar a porta? Porque qualquer pecador que comesse da árvore da vida não morreria nunca mais. Então Deus fecha a porta, porque senão haveriam eternos pecadores na terra imortais. Deus não quer eternos pecadores, Ele quer filhos, Ele quer uma noiva sem mácula. Aquele que não teve um encontro com o propósito de Deus, vai querer tocar nas marcas de Jesus como Tomé. Mas aquele que recebe as marcas no corpo, manifestarão o poder de Jesus. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 6, ele vai dizer: eu trago no meu corpo as marcas. Que marcas são essas? As marcas do Senhor Jesus. Deus quer manifestar o avivamento por meio da nossa vida. Mas para isso a igreja vai ter que passar pela cruz. O Mato Grosso é uma fonte para Deus manifestar a glória dele. Outro dia o pastor Hércules ministrou sobre Isaac e os poços entulhados. E o que nós precisamos entender: há muitos poços entulhados. Quando nós olhamos para Isaac, ele desentulha os poços. Há muitos poços entulhados. É tempo de nós cavarmos poços para que o Senhor possa jorrar uma fonte inesgotável. O diabo tem tentado fechar os nossos poços. Tem muita gente pedindo chuva e Deus está olhando para nós e dando ordem para que nós possamos cavar poços. Aleluia. Quando Isaac estava em Gerar, havia poço de água entulhados. E o que ele fez? Ele cavou poços e encontrou um poço, que o nome do poço era Reobote, a fonte da promessa de Deus. Quem está aí? Essa nação está vivendo ainda em corrupção. E é muito difícil você tirar a cultura da corrupção, porque ela está espalhada em todo lugar. Não, bispo, eu não tenho corrupção. Você estaciona na frente da garagem de alguém? Só um minutinho, só para eu ir ali. Você estaciona na vaga do idoso? Você ainda coloca uma nota de 100 para o guarda? Não precisa falar não, não precisa ficar vermelho também não. Isso é corrupção. E às vezes nós olhamos para aqueles que estão lá em cima fazendo um monte de coisa errada, e a gente se esquece que a limpeza precisa começar dentro da igreja. Você está aí? Não, eu vou. Essa caneta aqui é uma Bic.
Custa só R$1 mesmo, vou levar para casa. É da empresa, mas a empresa tem milhares de caneta Bic que não vai fazer nem falta, mas é sua. Corrupção. O documento, se você pagar um por fora aqui, vai sair mais rápido. Corrupção. Você está entendendo, não? Não é que é mais rápido, sai mais rápido, mas é certo. Não é que dá certo, mas nem tudo que dá certo é certo. Ou a gente é igreja, querido, ou a gente é apenas um monte de lixo. Ou a gente manifesta a glória de Deus, ou a gente está manifestando sujeira. Ou é sim, sim, ou é não, não. Que passar disso é procedência do maligno. Não, sabe o que é, bispo? É que para fazer imposto de renda, eu faço um somebody love para receber um caldinho aqui do governo. Não está certo, não, mas é que, sabe como é que é, né? A coisa está difícil. Dá certo todo ano, dá certo, mas é certo. Então, querido, a limpeza, a purificação precisa começar aqui dentro. Dentro da onde? Dentro de nós. Porque nós somos vasos, mas o que tem que ter dentro de nós são tesouros de Deus. Eu fico pensando como Deus olha para a igreja. Como é que Ele olha para o nosso comportamento. É tempo, querido, de nós verdadeiramente nos convertermos. Eu jamais imaginei que um dia eu tivesse que orar e pregar para que uma igreja evangélica se convertesse. É porque existe uma diferença entre ser evangélico e ser filho. Jesus não morreu para que eu me torne evangélico. Jesus morreu para que eu me torne filho. Jesus não morreu para que eu me torne crente. Ele morreu para que eu seja chamado de filho, para que eu seja herdeiro e co-herdeiro. Os céus estão em busca de uma igreja genuína, que de fato exala o bom perfume de Cristo. O céu está em busca de uma igreja que o adora em espírito e em verdade. Nós precisamos mudar as nossas ações para que o céu possa se movimentar, querido, para que o avivamento venha. O que destrói uma nação não é a presença do ímpio, mas a ausência dos justos. O Senhor não destruiu Sodoma e Gomorra porque haviam pecadores lá. O Senhor destruiu Sodoma e Gomorra porque lá não haviam justos. Em nenhum momento o Senhor fala sobre pecadores. Ele fala que Ele não está encontrando justos em Sodoma e Gomorra. Não importa quantos ímpios estão no Brasil, o que importa é quantos justos serão levantados nesta nação. Eu tenho orado pela nação brasileira. Eu tenho orado pela igreja. Porque eu ainda acredito numa igreja relevante. E em um país que vai espalhar brasas vivas por essas gerações. Mas precisa começar aqui dentro. Se você orar para ser um canal de justiça, Deus vai te usar poderosamente. O que tem imperado nesta nação é a síndrome de Lúcifer. E como que a síndrome de Lúcifer opera? A síndrome de Lúcifer é sempre alguém querendo pegar o lugar do outro, se assentar no lugar do outro, como se o lugar do outro fosse fácil. Foi assim que Lúcifer se compromete. É assim que ele compromete a sua
estadia lá no céu, porque ele tentou usurpar um lugar que não era dele. Se você enfraquece a base da oração, escute isso, querido, sabe por que a gente não está de fato como deveríamos estar? Porque nossas bases da oração estão enfraquecidas. Quando você chama uma igreja para um culto que vai ter palavras de bênção, irmão, a igreja lota, mas chama para oração para ver. Pastor Hércules que o diga. Chama para orar, chama para ver. Vai ficar assim a igreja, ó, de gente, ó. Então, se você enfraquece a base da oração, você quebra os valores e abandona os princípios. Quando nós olhamos para a igreja, infelizmente a igreja virou um lugar de pedintes. Eu vou na igreja porque eu preciso disso. Eu vou na igreja porque aconteceu isso na minha casa. Eu vou na igreja porque eu preciso de um emprego. Eu vou na igreja porque eu preciso disso para o meu filho. Eu vou na igreja porque eu preciso de um milagre. Eu vou na igreja porque eu preciso daquilo. Eu vou na igreja porque eu preciso de uma porta aberta. Eu vou na igreja porque eu estou desempregado. Eu vou na igreja porque o meu comércio não está funcionando. Eu vou na igreja por causa de tudo, menos para fazer aquilo pelo qual a igreja foi chamada. A igreja não foi chamada para pedir. A igreja foi chamada para adorar. Em João 5, verso 4, fala de um coxo, que ele estava focado na água, que segundo tradição judaica, um anjo vinha de tempos em tempos e balançava a água. Quem pulasse primeiro era salvo da sua enfermidade. Então você imagina, querido, quando dava um vento, a água dava uma balançadinha, aquele monte de gente entrando naquela água. Olha a confusão. O passarinho estava voando, soltava uma rajada na água, todo mundo pulava, pensando que era o anjo. E a palavra diz que um homem está lá. 38 anos, alguém está levando aquele homem lá. E aquele homem está lá em busca de um milagre. Ele está indo lá em busca do quê? Ele está indo no poço de Betesda em busca de quê? E Jesus, de tempos em tempos, ele sobe em Jerusalém. Como tradição judaica, toda Páscoa, todos os judeus de todos os lugares convergem e sobem para Jerusalém. E de tempos em tempos, Jesus está vendo aquele homem ali, passa um ano, passa 2, passa 10, passa 12, passa 15. Aí Jesus vem desenvolvendo o seu ministério e sua chamada. E Jesus vai no poço de Betesda, tem aquele monte de moribundo lá, aquele monte de enfermo lá. E aí Jesus chega atrás daquele homem. E a Bíblia fala que aquele paralítico está ali há 38 anos. E aí Jesus faz a ele uma pergunta. A pergunta é: queres ser curado? Qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta? O que Jesus perguntou para aquele homem? Olha a resposta desse homem: eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E quando eu estou tentando, entra outro no meu lugar e entra na minha frente. Jesus perguntou para ele alguma coisa do que ele falou? Jesus só falou para ele o quê? Queres? Era para ele dizer o quê? Sim ou? Jesus buscou alguma explicação do motivo, da razão de ele não entrar na água? Não. Ele só perguntou o quê? Queres? Jesus foi direto. E enquanto Jesus está dizendo: o que queres que eu te faça? A razão
as impossibilidades deste século, a autocomiseração, a incerteza do amanhã, a frustração das inúmeras tentativas, sempre estão falando mais alto do que a voz do Senhor Jesus. Aquele homem está focado em tudo, menos na voz daquele que resolve. Alguém pode conseguir um pouco de água? Povo abençoado, gente. Quem foi que trouxe? Seja abençoado em nome de Jesus. Aquele homem está focado no quê? Na água. Só que nas costas dele tem quem? O cara que resolve, o dono do milagre, o Senhor dos senhores, o homem do milagre, o homem dos sinais, dos prodígios, da maravilha. E esse homem está perguntando para o coxo: o que queres que eu te faça? Ah, mas não tem ninguém para me levar lá. Quando eu vou tentar, já entrou alguém na minha frente e está dando um monte de desculpa. Essa noite o Senhor está falando ao teu coração: pare de encontrar desculpas e comece a ouvir a minha voz. Pare de argumentar diante dos fatos e ouça a minha palavra. Pare de ficar argumentando em cima da tua autocomiseração e comece a ouvir a minha voz. Pare de ficar buscando desculpas. Ah, mas porque fulano, porque Beltrano, porque Ciclano. Querido, Jesus não perguntou nada disso para você. Ele só perguntou uma coisa: o que queres que eu te faça? A gente dá muita volta. Jesus é simples, Ele é direto. O que você quer? Só que não é o que você quer dentro do seu plano, é o que você quer dentro da minha vontade. Nós vamos parar de andar no nosso plano para andar na vontade dEle. Nós vamos deixar de andar na nossa vontade para andar na vontade dEle. Nós vamos parar de andar no nosso reino para andar no reino dEle. Porque Ele tem planos a teu respeito, maior do que você possa pensar ou imaginar. Em Atos 3, tem outro cidadão coxo na Porta Formosa. Vem chegando Pedro e João. E aquele homem está de mão estendida. E o que aquele homem quer? O que aquele homem quer? Esmola. Ele é um pedinte. Só que está chegando dois homens que não têm o que aquele homem quer. Mas estão chegando dois homens que têm o que aquele homem precisa. E o que é que João e Pedro não têm? Eles não têm ouro e não têm prata, mas eles têm algo que o dinheiro não compra. Eles têm poder para manifestar, ao ponto daquele homem levantar, pular e sair andando. Eu profetizo na tua vida que você vai parar de entrar na igreja como pedinte, e você vai olhar para ele e entender que o que ele tem para você é melhor que ouro, prata, diamante. Ele tem uma porção do poder dele para se manifestar na nossa vida. Aleluia! Aquele homem não tinha expectativa nenhuma de um milagre, ele só queria o quê? A sua esperança era a próxima esmola. A sua esperança era a próxima moeda. Qual é a sua expectativa para essa noite? Querido, quando você sair de casa, sai com expectativa espiritual. Não sai como alguém que vai dando soco no ar, sem saber nem para onde está indo. Você está indo para um lugar que tem uma palavra, que traz direcionamento, paz, que traz algo para a tua vida, que o teu dinheiro não pode comprar.
Quando você sair de casa, Senhor, eu estou saindo numa expectativa de adorá-lo em espírito e em verdade. O que o Senhor fizer por mim está tudo bem, mas eu não estou indo lá para aquilo que o Senhor pode fazer, porque eu sei que o Senhor pode fazer tudo, mas eu estou indo porque eu estou decidido. A minha expectativa é adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Olha para esse irmão, fala para ele: para de ser pedinte. Será que você não entendeu? Fala para ele: será que você não entendeu que você é filho e não pedinte? Glória a Deus. O dia que a igreja entender, querido, entenda, essa igreja a gente não faz campanha. Campanha das 1000 semanas, campanha das 300 semanas, campanha dos 7 dias, campanha. Não, querido, por que a gente não faz campanha? Porque a gente não vai fazer campanha para receber aquilo que já é nosso. Nós já somos filhos, herdeiros e co-herdeiros. Campanha atrai um monte de pedinte. Deus me dá, Deus 7 dias para eu fazer, hein? Como se Deus fosse o nosso servo. Não, está tudo errado. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, a gente adora. Se Ele não fizer, a gente adora também. Se a gente for curado, a gente adora. Se a gente não for, a gente continua adorando do mesmo jeito. Você não está entendendo. Porque não tem mais a ver com o teu plano, tem a ver com o propósito dEle, querido. A nossa esperança não está na próxima bênção, no próximo milagre. Não, querido, a nossa esperança está nele. Esse mundo está infeliz porque a esperança desse mundo está naquilo que ele está criando como expectativa, que um dia ele vai ter e depois vai envelhecer. Tem gente que pensa: se eu comprar um carro do ano eu vou ser feliz. Aí ele compra e depois aquele carro que era maravilhoso já não é mais. Se eu tiver uma casa eu vou ser feliz. Aí compra cá, pensei que eu ia ser feliz tendo uma casa. Não, um dia que eu puder ter um guarda-roupa bem cheio de roupa, aquela mulherada com aquele monte de sapato, cada um com a cor, aparecendo esqueci, aquele que tem um monte de... uma centopeia, um para cada pé, um para cada cor. Aí eu vou ser feliz. Aí tem aquele monte. Eu continuo infeliz, porque a tua felicidade, a tua alegria, querido, é um estado de espírito. Não é uma circunstância, não é o que você pode comprar. Porque o que você pode comprar pode passar, mas o que você não pode comprar com dinheiro e sem preço, querido, Ele já pagou na cruz do Calvário. Ele te deu a oportunidade de ser herdeiro de um reino glorioso. Aleluia. Olha para alguém e fala: onde está a sua esperança? E aí responde para essa pessoa: a minha esperança está em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estamos num tempo em que a igreja vem à igreja para buscar facilidades. E é por isso que a igreja não aceita confrontos. Quantos aqui querem que Deus mude o cenário do Brasil, do Mato Grosso, da Várzea Grande e da sua família? Levante a mão e diga glória a Deus. Mas isso precisa acontecer primeiro em você. Porque uma nação começa em alguém. Quando Deus olha para alguém, Ele vê uma nação inteira. E a sua esperança não está nos governantes, a sua esperança está naquele que continua governando e que ninguém pode destituí-lo, querido. Ele é o Messias, Ele é o Rei dos Reis. O seu nome está acima de todo nome e nele está a nossa esperança verdadeira. Os homens passam, os governos desse mundo passam, mas Ele continua governando de século em século, lá diante do seu próprio trono. Tem muito tempo que nós ouvimos falar sobre avivamento, sobre Deus levantando a nação brasileira para isso. Só que Deus só vai levantar esta nação quando esta igreja, não estou falando igreja ágape, estou falando da igreja de Cristo, levantar uma geração
Você está aí não? Deus só vai levantar esta nação quando a igreja levantar uma geração, e essa geração está aqui. Rabiassuri cantaraia. Quando nós olhamos para a igreja brasileira, ela tem tudo para dar certo. O problema é que essa geração está muito preocupada com ela mesma, com seus planos pessoais, com seus planos situacionais, com seus planos emocionais, com seus planos profissionais. Marcos 8:34 em diante diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus não morreu por causa de um templo. Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados. Temos grandes ministros de louvor, grandes pregadores, grandes conselheiros. Recebemos habilidades especiais direto do céu. Recebemos habilidades sobrenaturais, mas não temos sido uma resposta para essa geração. Sabe por quê? Porque essa geração está muito preocupada com ela mesma. Querido, sabe por que Deus muitas vezes entregou o seu próprio povo na mão dos inimigos? Porque tem gente que só manifesta a glória de Deus quando está no apuro, quando está na pressão. E eu quero falar algo muito específico para alguém muito específico nesta noite. Ainda que alguma coisa saia do seu controle, não saiu do controle dele. Ainda que alguém vá embora e te abandone, querido, ele jamais vai deixar você, ele jamais vai te desamparar, porque ele te ama verdadeiramente, apesar de nós. Pessoas que não proclamam, só reclamam. O Senhor não está chamando reclamadores, Ele está chamando proclamadores essa noite. Aleluia. Lá em Juízes, os midianitas eram um povo que em toda a colheita eles entravam e saqueavam toda a colheita de um povo. E como que os midianitas atuam hoje? Eles não conseguem tirar você da presença de Deus. Eles não conseguem tirar a alegria de você servir a Deus. Mas muitas vezes o inimigo tem tirado coisas de você, para tentar tirar a alegria de você celebrar na presença do Senhor. Porque a alegria não é ficar mostrando os dentes. Alegria é um fruto do Espírito. E se você precisa de alguma coisa aqui de fora para ser alegre aqui dentro, é porque você não descobriu quem você é e nem quem Ele é. Aleluia. Eu tenho muita esperança nessa nação brasileira. Não é por causa dos governantes, é porque eu tenho uma expectativa de que a igreja vai reagir. E quando a igreja reage, uma nação se torna forte. Os Estados Unidos, queridos, quando eles colocaram Deus à frente daquela nação, eles se tornaram a maior potência. Só que infelizmente, as gerações que não conheciam verdadeiramente a Deus começaram a tirar as Bíblias das escolas, das instituições, começaram a tirar a presença de Deus do lugar, e aquela superpotência cada dia mais está indo em derrocada. Por quê? Porque todas as vezes que nós tiramos Deus do controle, para que o homem assuma, querido, o sinal é o sinal de derrota iminente. Outro dia eu vi algo que eu nunca havia visto. A primeira dama, ajoelhada, num lugar que ninguém nunca adorou a Deus. E eu vi essa mulher chorando, cheia do Espírito Santo, num lugar em que Deus nunca entrou.
num lugar em que nenhum homem e nenhuma mulher se ajoelhou em espírito. E quando eu vi aquilo, eu falei: há esperança para esta nação brasileira. Deus está levantando justos a partir da igreja. E esses justos precisam se manifestar nas escolas, nas faculdades, nos ambientes, nos territórios, nos desertos. Aleluia. Onde estão estes homens e mulheres que o Senhor quer fazer com que os cenários sejam transformados? Daniel entrou na Babilônia, mas a Babilônia não entrou em Daniel. José entrou no Egito, mas o Egito não entrou no coração de José. Onde estão estes homens e mulheres que não se corrompem? Onde estão esses homens e mulheres que não se entregam por causa de valores humanos? Por causa de alguma coisa que alguém pode te dar para que você possa gerar um benefício? Ei, querido, nós não vamos barganhar aquilo que custou tão caro, a nossa salvação. Labassorebalaias. Esta nação precisa de homens santos que intercedem, que não desistem desta nação. Não perca a esperança na igreja, não perca a esperança na nação. Não desista, querido, do processo de Deus. Há um processo muito forte de Deus para levantar um gigante adormecido. Essa nação não é de uma padroeira, esta nação ela tem um dono que morreu por ela. Jesus Cristo é o Senhor desta nação e pronto. Aleluia, glória a Deus. Qual que é a diferença da geração dos apóstolos para a nossa geração? A geração dos apóstolos é uma geração de cicatrizes. E a nossa geração é uma geração de benesses. A gente quer a bênção, a gente só não quer as cicatrizes. Essa palavra só chegou a mim e a você por causa de homens de cicatrizes, de homens que morreram pela palavra, de homens que não se corromperam, de homens que não se venderam. Porque aleluia, nada e ninguém poderá tirar de você a certeza de que essa geração será uma geração de cicatrizes, uma geração poderosa, e ninguém poderá nos resistir todos os dias da nossa vida. Não abra mão do teu chamado, não abra mão do propósito por causa do teu plano. Ai, candarabás. Eu estou convencido sobre aquilo que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 8, de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E será revelada por quem? Por nós. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos aprender a pagar o preço de um chamado.
Nós precisamos aprender a pagar o preço de um chamado. Vou repetir, nós precisamos aprender a pagar um preço pelo chamado. Aleluia! Nós queremos um milagre, temos a promessa, querido, nós queremos tudo, nós só não queremos pagar o preço. Não, é porque a gente está na graça. Os apóstolos também estavam na graça, mas pagaram um preço. Toda promessa tem um preço a ser pago. Toda chamada tem um preço a ser pago. Te seguiremos, Senhor, por onde fores, mas deixa a gente sepultar nossos mortos. E aí Jesus lá em Mateus 8:22 diz: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Existem coisas que nós vamos ter que sepultar na nossa vida. Você vai começar a olhar para a sua vida e buscar em Deus: Deus, o que eu preciso sepultar que atrapalhe o teu propósito? O que eu preciso sepultar? Jesus, deixa os mortos sepultar os mortos. Mas o Senhor está falando: o que tem na tua vida que ainda te atrapalha, que você precisa sepultar? É um relacionamento? É uma vida pregressa? É um passado? O que você precisa enterrar para ser verdadeiramente chamado de um instrumento e um chamado de Deus? É o seu plano, é o seu sonho? Eu não sei, mas o Senhor está falando: ainda existem coisas na sua vida que precisam ser enterradas, que não está a meu contento ainda, mas eu tenho um plano ao teu respeito, porque eu é que sei que pensamento eu tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Uma chamada vai custar tudo de você. Jesus nunca iludiu ninguém. Ele disse: cada um tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16. Ele falou sobre abrir mão dos próprios planos. Ele disse que haveriam aflições em João 16:33. Paulo disse que haveriam algumas perdas naturais em Filipenses 3:7. O propósito de Deus não é sobre eu estar bem, é sobre o que eu posso fazer para tornar um ambiente propício para o Evangelho de Cristo. Porque nós estamos numa geração que quer estar bem, que não quer sair da boa. Não, se eu estiver na boa está tudo certo. Ei, nós vamos sair da boa para entrar na perfeita vontade de Deus. E para entrar na vontade perfeita de Deus, a gente vai ter que perder alguma coisa, a gente vai ter que sepultar alguma coisa, para que Ele possa fazer uma revolução através de nós, esta geração que o Senhor marcou para fazer algo incrível, mas nós estamos adormecidos. Abiassuri balaias. Onde estão os Davis de Deus? Onde estão os Elias de Deus? Os Eliseus de Deus? Os Paulos? Os Pedros de Deus? Onde estão estes homens? Onde estão as Déboras? As Esther? Onde estão as mulheres cheias do Espírito Santo? Onde estão estes homens? Quando os apóstolos chegavam num lugar, as pessoas falavam: estão chegando os atormentadores. É porque o inferno se incomoda quando alguém cheio do Espírito Santo chega num recinto. Olhe para alguém e diga: o propósito de Deus não é sobre você estar bem, é sobre o que você pode fazer para tornar um ambiente propício
para que a palavra de Deus seja anunciada. E isto é boa nova, que só pode ser boa se for anunciada. E sabe quem vai anunciar? Fala eu. Você pensou que ia falar você, né? Receba, é você mesmo. Todo mundo pensa, vou falar, é você. Não, não, é você. Você está falando não, é para você. Você está aí, não? Glória a Deus, querido. Porque alguém vem aqui e olha para o louvor e acha lindo. Olha que lindo o louvor. Espírito Santo. Aí fala, olha que maravilha. Mas ninguém vem ensaiar 3 horas da tarde, né? Sim ou não? Glória a Deus. Olha como a igreja está limpa. Mas ninguém veio limpar, né? A gente gosta de encontrar limpinho, sim ou não? Mas limpar. E a gente acha que isso não custou nada. Custou o preço da dedicação, o preço da abnegação, o preço da renúncia de alguém. Você chega aqui, a palavra está pronta. Você só fica aí ouvindo. E muitas vezes até anotando para fazer crítica. Mas você não veio preparar, você não veio orar para buscar uma revelação de Deus do que Ele queria falar com ninguém. Porque a gente quer ficar na boa. A gente gosta de apontar a teologia que errou, alguma coisa que pregou que saiu um pouco da... Irmão, a gente vai dar uma escorregada uma hora ou outra, porque a gente é humano. Mas quem está disposto a pagar um preço? A gente vem aqui, a palavra está pronta, mas a gente não sabe nem como é que está o pregador. Você está entendendo, sim ou não? Aleluia. É que nós aprendemos a ser uma comunidade evangélica de consumidores. E é por isso, querido, que a palavra diz que o reino é tomado pelo esforço, e só os que se esforçam se apoderam dele. Glória a Deus. E eu te faço uma pergunta: quanto tempo mais você vai ficar aí parado? Quanto tempo mais você vai entrar nessa casa com cara de pedinte, com a mão assim estendida, para Deus te dar mais uma revelação, para Deus te dar mais um milagre, para Deus fazer mais alguma coisa na tua casa, para Deus fazer mais alguma coisa na vida dos teus filhos, para Deus realizar mais alguma coisa, para Deus abrir mais uma porta? Ei, querido, agora nós vamos fazer com que o reino aconteça, e o reino vai trabalhar dentro de tudo aquilo que nós não podemos. Você trabalha no reino, e o reino vai fazer aquilo que nem você pode fazer pela tua casa, pela tua família. Abre mão do teu reino e deixa o reino de Deus fazer aquilo que você será surpreendido. Sabe qual é o nosso problema? A gente está dedicando muito tempo ao nosso reino. Mas quando Jesus falou assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, querido. Quando ele diz venha o teu reino, ele está falando abra mão do seu reino. Quando ele diz, Senhor, que seja feita a tua vontade, está falando, olha, agora não é mais em cima da sua vontade, é na vontade do Pai. Receba. Glória a Deus. Tem pouco glória a Deus e aleluia nessa igreja hoje. Oh Jesus, mas também papai, ele veio com um cajado desse tamanho para cima de nós. Não, querido, é porque ele te ama. Um pai não vai exortar um filho que ele não ama. Ele só está chamando a nossa atenção porque ele acredita nesta geração. Ele só está chamando a tua atenção porque ele acredita que você pode ser um agente de transformação, um profeta de Deus, um proclamador do evangelho. É por isso que ele está chamando a nossa atenção. Oh, alabacheias. Aleluia. Precisamos ir mais longe do que a multidão está indo. Você pode ser só um na multidão. Mas eu aprendo algo muito incrível com Davi em 1 Samuel 17. O pai dele dá uma missão para ele: olha, leva trigos tostados para os seus irmãos. Olha, leva um queijo para o comandante. A missão de Davi era só uma, só levar o queijo e a comida para os irmãos. Alabaçúbias. Mas quando você coloca o cara certo,
Você pode dar a ele uma missão pequenininha, mas quando ele chega no território do avivamento, ele percebe a oportunidade de fazer um estrago no inferno. A missão dele era só levar um pouquinho de comida para os irmãos e para o capitão. Mas quando ele chegou no fronte de batalha, ele viu um homem afrontando o exército de Israel há 40 dias. Ele foi fazer o que mesmo, igreja? Levar comida. Mas quando ele chegou, ele se deparou com uma realidade, um cenário terrível, um cenário de humilhação. O nome de Deus estava sendo colocado em prova, o exército de Israel estava sendo colocado em prova, o nome do rei estava sendo colocado em prova. Mas quando o homem certo chega, não importa a idade dele, porque Davi só era um menino. Oh, aleluia. Davi foi fazer o que lá no combate, irmão? Levar comida. Mas quando ele chega no território, ele percebe que ele pode dar algo mais. Sabe qual é o nosso problema? É que alguém dá uma missão para a gente, fala assim: olha, leva essa toalha, e você só leva a toalha. Você não percebe que você pode fazer muito mais. Quando alguém te der uma missão, vai muito além. Vai muito além daquilo que te pediram. Dê um passo mais longo. Esta é uma geração que não quer fazer nem o que se pede mais. Ai, Assuribas. Mas o Senhor está levantando uma geração que vai ir muito mais do que um lugar que alguém mandou você ir. Porque você vai entender o território que você pisa, e que você pode fazer uma grande diferença no território que você pisa. Ei, o menino não estava dentro do cenário, ele não foi alistado nada, mas quando ele chegou, querido, ele fez uma grande diferença. Ele poderia também dar um monte de desculpa: não, eu não sou soldado, não, eu não posso, vou voltar para casa porque eu tenho que cuidar das ovelhas do meu pai. Não, querido, ele entendeu o propósito. Qual era o plano? Levar comida. Qual o propósito? Derrubar gigante. Eu estou no plano do meu pai. Opa, mas tem um propósito do meu outro pai, então vou lá. Já fiz o plano do meu pai da terra, agora eu vou fazer o propósito do meu outro pai. Ei, qual que era o plano? Levar comida. Qual que era o propósito? Derrubar gigante. E tem gente que só está levando comida e está achando que já fez muito, que já fez o bastante. Você tem muito mais autoridade do que levar comida. Você tem autoridade de derrubar gigantes. Você tem autoridade de demarcar territórios do rei. Você foi chamado para algo maior do que aquilo que você está enxergando. Você é maior do que aquilo que você está enxergando. Você foi chamado para derrubar gigante em nome do Senhor. Olha para alguém e diga: vá além. Diga: vá além do que te pediram e derruba gigante. Quem está aí? Onde estão aqueles que irão muito além do que foi pedido aqui nessa noite? Aleluia. Só que para isso, você vai ter que abrir mão de alguns planos seus. Se você quer ser de fato relevante, Deus vai te pedir algo que vai te custar um preço. Algumas coisas vão ter que acontecer antes de Deus usar você. Porque todo homem de Deus passa pelo teste da observação. Como você reage na tentação? Como você reage na perseguição? Como você reage na perda? Como você reage na dor? Como você reage na calúnia, na difamação? O Senhor quer que sejamos aprovados na nossa reação. Toda manifestação sobrenatural
só vai acontecer a partir da aprovação da minha reação. Estou brigando comigo o tempo todo. Falei, Deus, eu tenho que me parecer mais com o Senhor. Estou cansado de parecer comigo mesmo. A minha oração dessa semana foi, Deus, eu estou cansado de ser parecido comigo mesmo. Eu quero me parecer mais com o Senhor. Eu não quero mais ter só o DNA do meu pai, eu quero ter o teu DNA. Eu não quero ter só a gênese do meu pai, eu quero ter a gênese do meu pai lá de cima. Essa noite é uma noite que você vai brigar com você mesmo, vai rejeitar tudo aquilo que te impede de ir além da sua natureza, dos seus planos, da sua vontade, do seu reino, daquilo que você planejou para você mesmo. Quer entrar no propósito? Então abra mão do teu plano. Essa noite é uma noite que a gente vai rasgar nosso plano para entrar no propósito. Deus, eu não quero mais estar no meu plano, eu não quero estar mais da minha vontade, eu não quero estar mais da minha plataforma, eu quero estar dentro do centro da tua vontade. É isso que eu quero, é isso que eu preciso, é isso que você precisa. Todo homem de Deus vai passar pelo teste da observação. O céu e o inferno estão olhando nossas reações. Um homem que Deus quer usar é um homem que não se ofende mais, é um homem que não se machuca mais com os reveses deste mundo, é um homem que não se fere mais porque já morreu para este século. Se alguma coisa ainda te fere, é porque você ainda não morreu por completo, é porque a cruz ainda não está validada completamente na sua vida e em seu ministério. Nós não podemos mais servir a nossa alma e o nosso Deus, ou nós servimos um ou nós servimos o outro. Não dá para servir a esse século e também servir ao reino de Deus. Querido, nós vamos ter que perder as coisas desse século para abraçar as coisas dele. Aleluia. Se você pensa que Deus pediu Isaac para Abraão, foi por causa de Isaac, você está enganado. Deus pediu Isaac a Abraão por causa de Abraão, porque somente um homem disposto a entregar o que mais ama a Deus pode estar preparado para ser chamado de amigo de Deus. Aleluia. Eu vou repetir isso para você entender. Somente um homem disposto a entregar o que mais ama a Deus pode estar preparado para ser chamado de amigo dele. Deus, quando pede algo a esse nível a um homem, não é porque Deus quer saber se você o ama. Deus pede algo a esse nível para que o inferno reconheça até onde você é capaz de ir por causa de uma aliança. Até onde você tem coragem de ir por causa de uma aliança com Ele? O que você abriria mão por causa de uma aliança com Ele? O que você iria enterrar hoje por causa de uma aliança com Ele? Qual o teu plano, qual o teu sonho que você hoje poderia abrir mão e falar: Senhor, eu abro mão de tudo, só porque eu tenho uma aliança com o seu propósito, e eu vou abrir mão do teu plano por causa de uma aliança que eu tenho com o teu propósito. Quem está aí? Olhe para alguém e diga: não, Deus não está procurando perfeitos, Deus está procurando os verdadeiros. Porque quando Deus chama Abraão, Ele fala assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus não chamou Abraão porque ele era perfeito. Ele falou assim: se você andar comigo, Abraão, então você tornar-se-á perfeito.
porque a minha presença, a minha vontade vai aperfeiçoar você de dentro para fora. Aleluia! Oh glória! Apresente nesta noite quem você acha que é para Deus, e Deus vai revelar para você quem você realmente é na essência. Seu chamado vai custar o seu plano. O propósito de Deus vai custar o seu plano. Então esta noite é uma noite de nós deixarmos o nosso plano para seguir o propósito de Deus. Bispo, é pesado demais essa palavra. Quem pode ouvi-la? Eu e você. Porque o Senhor não chama meninos, Ele chama verdadeiros adoradores. E se Ele está liberando essa palavra para você nessa noite, Ele tem um plano maior do que o seu plano. Abraão tinha planos, mas Deus tinha propósito para ele. Paulo tinha planos particulares, mas Deus tinha propósito para ele. Pedro tinha planos particulares, mas Jesus tinha um propósito para ele. Gideão tinha planos, mas Deus tinha propósito para ele. Jeremias 29, versículo 11 ao 13 diz assim: porque eu bem sei que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você vai ficar nessa noite com seus planos, com os seus sonhos, com a sua vontade, com o seu reino, com os seus mortos, ou com o propósito de Deus? Essa noite é uma noite para você fazer uma escolha definitiva de quem você realmente vai servir a partir de hoje. Se a sua vontade ou se o propósito dele. Pedro olha para trás e fala: Senhor, nós deixamos tudo para segui-lo. Tudo mesmo, porque Pedro tinha uma condição razoável. Ei, escute uma coisa: Jesus nunca vai pedir algo para você para ficar te devendo nada. Ele responde para Pedro neste tempo 100 vezes mais. E eles se alegram, e o Senhor diz: ei, não se alegre ainda, porque o melhor ainda está por vir. Na eternidade vocês estarão comigo. Quando você abre mão do seu plano por causa de um propósito de Deus, querido, você nunca vai perder. Ele sabe o fim desde o começo. Ele sabe o que você está apegado e apegada. Ele sabe o que prende você ainda a este século. Ele sabe ainda o que dói em você. Ele sabe o que você não abriria mão. Mas hoje Ele está chamando você para algo maior do que o seu plano e os seus sonhos. Eu não sei como você entrou aqui, talvez como um pedinte, mas você não é um pedinte, você é filho. Talvez como alguém que veio aqui em busca de algo profissional, emocional. Se você fizer a vontade do Pai, não vai faltar coisa grande ou pequena. Neste século e nos vindouros, Ele te garante algo que os homens não podem pagar. A eternidade teve um preço alto para alguém que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Esta noite é uma noite de decisões.
Você precisa sair daqui para entender exatamente o que você quer para a sua vida. Servir a Deus mais ou menos? Servir a Deus somente quando convém ou quando tudo está bem? Porque é fácil seguir a Deus quando tudo está bem. É fácil seguir a Deus quando você tem dinheiro na conta, quando você está bem empregado, quando você tem saúde. Mas nós não servimos a Deus pelo que Ele pode dar. Nós servimos a Deus pelo que Ele já nos deu. Ele nos deu a possibilidade de sermos filhos de Deus. Porque Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite aqui. Porque ceia não é sobre um lugar, é sobre alguém. Não é sobre alguém que morreu, é sobre alguém que permanece vivo, está à destra do Pai. E que um dia virá e não tardará e buscará os seus para Ele mesmo. Deixe as suas moradas para as moradas eternas. Deixe a sua vontade por causa da vontade eterna. Eu não sei o que você perdeu nos últimos dias, nos últimos tempos, ou quem você perdeu. Mas eu sei que Ele jamais te deixará e jamais desamparará você. Aonde está o louvor? Porque Ele tem um plano ao teu respeito. Porque Ele tem um propósito ao teu respeito. Eu não vou abrir mão do propósito de Deus por causa dos meus planos. Eu tinha quase 30 anos de idade. E eu abri mão de um plano que eu planejei milimetricamente para a minha vida profissional. Que eu planejei quando eu ainda era um garoto. Que eu planejei e fiz tudo de acordo com aquilo que precisava para eu chegar ali, exatamente naquele momento. Só que os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os seus e os meus pensamentos. Essa é uma noite, querido, que eu te convido a abrir mão dos teus planos para um propósito maior do que a sua própria vida. O seu chamado, o seu ministério nunca mais será o mesmo a partir desta noite, porque o Senhor está derramando uma unção, um chamado muito poderoso na tua vida, agora, 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 agora. Eu vejo planos sendo rasgados aqui hoje, e eu vejo anjos saindo do trono do Todo-Poderoso, com rolos na mão, com rolos nas mãos, trazendo em direção a muita gente aqui hoje, que abriu mão do seu plano por causa do propósito. Pode parecer difícil num dado momento, e você vai falar: Deus, é difícil demais enterrar isso, é difícil demais abrir mão disso. Mas e o meu plano, e o meu propósito, diz o Senhor? Porque ainda tem gente agarrado com os próprios planos aqui. Mas e o meu propósito, diz o Senhor? Baiera candarás. Adore, 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 porque é uma unção do Senhor aqui. Adore, adore, adore. Os anjos estão chegando nesse território. Vai adorando aí no seu lugar.
Fique de pé. Há muitos anjos voando sobre essa casa. Há pessoas aqui que perderam em alguns territórios da sua vida, e você tem falado para você mesmo, para você mesma: e agora? Agora eu vou fazer o maior plano sobre a sua vida, algo inédito e poderoso, porque eu não termino onde você termina, e eu não paro onde você se detém, e eu ainda não terminei a minha obra, porque eu tenho pensamentos maiores do que os seus pensamentos. E embora você tenha, durante alguns dias, passado por provas, lutas e dificuldades, por aflições e dores, por perdas, eu não me esqueci de ti, diz o Senhor. E ainda que você tenha olhado e perguntado: Deus, por quê? Porque eu é que sei que pensamento eu tenho sobre a sua vida. Eu vejo muitos porquês aqui, mas o Senhor te dará respostas, porque Ele vai começar a usar pessoas como nunca usou, e manifestar a glória dEle como nunca manifestou, porque algumas perdas fazem parte da vida, mas com Deus a gente nunca perde. Eu sei que há pessoas aqui que entraram confusas e pensando: Deus, o que vai ser de mim? Se você estiver no centro da vontade do Pai, não haverá dia que você não consiga viver e suportar as tribulações deste século. Jesus não nos enganou, Ele disse que nós passaríamos por aflições e tribulações, mas Ele também disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Há muitos homens aqui, mulheres, que pensaram em desistir, porque você já caiu tantas vezes e levantou tantas vezes, e talvez nem você não acredite mais em você, mas o Senhor está dizendo: eu continuo acreditando, porque eu tenho propósito sobre a sua vida. Porque aquele que pensa estar de pé, cuida para que não caia, mas o Senhor está levantando homens valentes e mulheres valentes nesta noite, porque não tem a ver com a tua força, tem a ver com a graça que Ele vai colocar dentro de você. Um dia Paulo, atormentado pelas guerras espirituais, Paulo atormentado pelo espinho na carne, mensageiro de Satanás que vinha para esbofeteá-lo, e Paulo, num revés das pressões desta vida, pressionado pelas circunstâncias, e pressionado por uma consciência de alguém que havia sido, na verdade, no passado, o algoz da igreja, e muitas vezes o diabo falava para ele: quem você é, Paulo? Eu sei do teu passado e sei quantas pessoas você matou e mandou matar. Quem que você está achando que você é? E Paulo, ele numa divagação da mente, porque a mente nos trai, a alma ela vem contra nós para tentar desestimular a nossa fé. E quando Paulo estava no pior momento de sua vida, quando Paulo estava em sua crise existencial, com a sua crise espiritual, com a sua crise emocional, pressionado pelas circunstâncias, pressionado pelo passado, pressionado pelas dores, pressionado pelas perdas, vem uma voz e fala para Paulo: Paulo, você não é quem é porque você é bom, nem porque você é poliglota, adendo meu, nem porque você é expert,
nem porque você conhece tudo da lei, nem porque você é inteligente e tem habilidades. Paulo, você só é quem você é porque a minha graça te sustenta. Você só chegou onde chegou porque eu encontrei em você um coração arrependido, porque você entendeu quem você achava que era, e hoje você sabe quem você é, e hoje você sabe que depende de mim. Eu acho incrível quando Paulo escreve aos Romanos do capítulo 8, e eu quero fazer leitura para a gente concluir e ir para a ceia, mas eu não posso deixar de falar disso aqui para você entender a grandiosidade daquilo que é o entendimento de um homem que sabia quem de fato era e do que estava falando. Às vezes você olha para as suas limitações, para as suas fraquezas, e você fala: não, Deus não tem como me usar mais. E então o apóstolo Paulo, ele vai escrever: agora pois já nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. E ele vai continuar dizendo: assim pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que sejam primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também glorificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, aleluia. Quem os condenará? É Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à destra do Pai e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não tema altura, profundidade, tribulação, aflição. Ele será contigo até os confins da terra, Ele será contigo até o fim do século. Não tema, crê somente, porque há um Deus fazendo uma obra inédita aí dentro. Eu vejo anjos distribuindo entre nós rolos de promessas e planos que Ele tem ao teu respeito. Coloque as palmas das suas mãos viradas para os céus. Eu estou selando a minha casa com meus propósitos, e não há ninguém que poderá me resistir, diz o Senhor. Que não lhe dai contra bala redoi deixará carina baixoria vai. Deixe os seus planos em minhas mãos, e eu colocarei o meu propósito nas tuas mãos. Não pergunte para ti mesmo quando e como será, porque sou eu quem conheço os tempos e as eras, e o que eu farei na tua vida vai surpreendê-lo, porque está acima de tuas expectativas. Labandorieda chacada bala rede labatoque na balabachai. Nesta noite eu estou colocando chaves espirituais nas mãos da minha igreja, para que ela possa acessar acessos espirituais, portas que serão abertas e que ninguém vai fechar, e o meu nome será glorificado, porque muitos estão abrindo mão dos seus sonhos, dos seus planos, por causa da minha vontade, diz o Senhor. Lá eu sou cotonabalabaçoia. A partir de hoje eu vou fazer algo revolucionário. Hoje eu estou rasgando decretos de morte para colocar vida na tua vida, porque eu tenho planos para fazer algo maior do que os seus planos na sua vida. Continue em oração, querido, que o Senhor continua fazendo algo aqui agora. Leia. Fique em espírito de oração, querido. Aplauda bem forte. Aplauda esse Deus. Aplauda bem forte. Enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória. Diga: eu tomo posse. Diga: eu tomo posse de tudo aquilo que o céu liberou para mim nessa noite, porque não será mais nos meus planos, nem nas minhas expectativas, porque o propósito de Deus é maior e mais poderoso do que os meus próprios sonhos. Eu abro mão de tudo aquilo que me impede de adorar em espírito e em verdade. Eu abro mão de tudo aquilo que me afasta do propósito. Eu não irei mais dar nenhum passo para fazer como eu sempre fiz. Eu irei além. E assim como Davi, que foi levar o mantimento, mas derrubou o gigante, eu serei
um instrumento de Deus para fazer muito além do que me foi pedido, em nome de Jesus. Se você entender isso, se você entender a estrutura desta ministração e o propósito desta ministração, nunca mais você vai andar como sempre andou, porque você não é escravo desse mundo, você não é escravo nem dos seus sonhos e nem dos seus planos, você não é escravo das suas vontades, você é filho de um Deus que pode fazer através de você as coisas mais extraordinárias. E independente do que você perdeu, ou independente do que você vai perder, você nunca vai ficar numa expectativa quando você entrega para Deus aquilo que é dele. E se você é dele, tudo que passa por você terá algo para superar as suas próprias expectativas. Aleluia.